João 9, continua falando do cego. Então tem 3 coisas aqui que o Senhor quer que continuemos a ouvir e a falar. Diz assim o texto, e você já conhece, só vamos refrescar a memória. Quando Jesus ia passando, viu um homem. Viu quem? Viu quem? Olha para mim, milagres não são para anjos, são para homens. Ser humano, é na nossa fragilidade que Deus opera. O poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa força, gente. É aonde? Isso não é uma poesia, isso é uma verdade. É a realidade de como Deus se manifesta. Então para com esse complexo de inferioridade. Quando Jesus ia passando, vírgula, viu um homem, vírgula, cego de nascença. E os discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego. E disse: vai, levanta-te, lava-te no tanque de Siloé. Nunca mais eu vou falar de Siloé, só estou lendo aqui. E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Não, parece até que você ouve isso todo dia. Você está maluco? Eu vou ler de novo. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. É milagre, rapaz. Então os vizinhos e os que dantes o tinham visto a mendigar começavam a perguntar: não é este o que andava ou o que vivia assentado pedindo esmolas? E alguns diziam que era ele, outros diziam: parece com ele, mas ele mesmo dizia: sou eu. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Ele não troca de calçada, ele vai para cima. Perguntaram-lhe então: como pois se abriram os teus olhos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus. Aleluia! Aleluia! O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e me disse: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Vai comigo para o versículo 24 para a gente encerrar a leitura. Chamaram então pela segunda vez o homem que dantes havia sido cego e disseram a ele: dá glória a Deus, porque sabemos que este que tu dizes que te curou é pecador. E respondeu ele dizendo: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei. Aleluia! Meu Deus! Uma coisa eu sei. Você vai sair daqui com essa certeza de que ninguém pode validar a tua experiência. Você que sabe. Você que sabe. De uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. Oh glória! Diga amém por essa palavra. Senta dando glória a Deus. Aleluia. 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 Eu quero que você entenda que Jesus não viu um cego, Jesus viu um homem. E eu vou repetir isso 3 vezes porque eu não quero que você esqueça disso nunca mais. Jesus não viu um cego, Jesus viu um homem. Jesus não viu um cego, Jesus viu um homem. Jesus não viu um cego, Jesus viu um homem. Jesus não vê um cracudo, Jesus vê um menino. Jesus não vê uma prostituta, Jesus vê uma mulher. É isso que Jesus vê. Jesus consegue nos olhar acima das máscaras, dos karmas emocionais, dos traumas. Melhor dizendo, fiquei com o karma que Eduardo falou aí. Os discípulos me influenciando, está repreendido. Os traumas. Jesus vê a gente por cima dos traumas, além dos traumas, através dos traumas. Jesus vê a gente por trás de tudo isso. Jesus consegue ver a menina que foi abusada por cima do abuso. Jesus consegue ver isso.
Jesus consegue ver o homem honesto que está atrás do cara que está endividado. Jesus consegue ver. Jesus vai ali na Cracolândia, você só vê cracudo, Jesus só vê gente. Jesus olha para onde a gente olha, mas não vê como a gente vê. Você se lembra de Samuel? O profeta Samuel olhando para a aparência dos filhos de Jessé, quando o Senhor disse para ele que o rei de Israel estava na casa de Jessé o belemita. Quando ele entra lá sobre a influência do reinado de Saul, ele vê os filhos fortes, guerreiros, altos, bonitos, e ele pensa, certamente está diante de mim o ungido do Senhor. E quando ele vai preparando o óleo para o consagrar, para ungir aquele que ele pensava que pudesse ser o rei, que Deus iria levantar em Israel, a voz do Senhor bradou no coração do profeta Samuel, e disse o Senhor a Samuel: não! A nenhum desses eu tenho escolhido. Samuel, não te atente para a aparência, não olhe para a estatura. O homem só olha o exterior e ele julga de acordo com o exterior. Ele diz, mas eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. Só por isso, irmãos, eu já tenho vontade de glorificar. Só por essa palavra. Eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. Eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. Eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. O homem olha a aparência, mas eu conheço o coração. Eu não vejo só o que carrega por fora. Eu não vejo o desejo de se mostrar do lado de fora. Eu não vejo as falhas somente do lado de fora. Eu não vejo os traumas apenas do lado de fora. Eu não vejo o reflexo que aquilo que te fez mal causou em você e você carrega até hoje. Ele está dizendo, eu garimpo, eu vejo atrás do filtro, eu encontro atrás da máscara. Eu sei por que você é rabugento. Eu sei por que você se tornou uma pessoa desconfiada. Eu sei porque agora você não confia em ninguém. Eu sei porque você tem dificuldade de amar. Eu sei porque você tem dificuldade de começar projetos. Eu sei porque tu tem dificuldade de se membrar em igreja. Mas hoje eu vim te dizer que eu não te vejo como o homem te vê. Eu olho você por dentro. Eu sei aonde está a tua humanidade, a tua fragilidade e as áreas da tua vida em que o meu poder vai entrar e vai aperfeiçoar, e vai corrigir, e vai curar. Não sou eu, Camila, que estou dizendo agora, mas eu estou dando a minha boca a serviço de Deus para que Ele me use na primeira pessoa. Então assim diz o Senhor a você: ei rapaz, ei moça, não te vejo como teu pai te vê. Não te vejo como tua mãe te vê. Ah, Camila, mas a minha mãe tem uma visão ótima a meu respeito. Ainda assim, eu não te vejo como ela te vê. Não te vejo diante daquilo que você mostra na sua rede social. Eu te vejo como ninguém vê. Você foge deles, mas não foge de mim. Você esconde deles, mas não esconde de mim. Você mente para eles, mas não mente para mim. Você mente para si, mas não pode mentir para mim. Hoje eu vim nesse culto para te encarar. Hoje eu vim nesse culto para te sondar e para te mostrar que eu te vejo por dentro. E não tem pecado em você que me assuste. Não tem falha em você que me dê vontade de desistir de você. Hoje eu vim te encarar. Estou falando na primeira pessoa, quem está dizendo é Deus. Hoje eu vim aqui para poder te dizer que tudo que você tem amontoado, escondido e ocultado, não me choca e não me escandaliza. Eu estou indo para dentro do teu interior e vou revelar para a sociedade a tua humanidade. Só que tem uma coisa: quando tua deficiência for exposta, quando o teu pecado for confessado e quando tu se sentir vulnerável, não pense que a tua deficiência é o teu fim, porque aquele cego era deficiente. Por isso o Espírito de Deus está falando conosco. Ah, irmão, a deficiência não é nascer com algum problema congênito apenas, não. Davi falou da pior deficiência, Jeremias falou da pior deficiência que o homem carrega, e ambos disseram a mesma coisa quando disseram assim: em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Veja, não há nada que deforme mais o homem do que o pecado. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O que nos enfeia é o pecado. O que nos faz falhar é o pecado. O que tira de nós a força é o pecado. O que não deixa a gente orar como deveria é a culpa pelo pecado, ou a
consequência do pecado. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos enfraquece, o pecado rouba de nós o ânimo, o vigor, o pecado retira de nós a autoridade para exercer o poder de Deus. Tudo isso o pecado faz. Então aonde está a maior deformidade? No pecado. Aonde está a maior deficiência? No pecado. Por isso Davi orava e ele dizia: lembra que eu sou pó, eu sou pobre e sou pecador. Mas ele dizia: o Senhor cuida de mim. Em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. A verdade é essa. Mas Paulo vai trazer uma resposta quando ele escreve a carta aos Romanos, e ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele não termina dizendo isso. Ele termina dizendo assim: mas graças dou a Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. O que ele está dizendo? O pecado começa até em mim, mas ele termina sendo eliminado pelo Deus que ocupa a minha vida. Por isso eu tenho tantas falhas. O bem que quero fazer não faço, o mal que não quero esse faço. Eu me sinto um miserável, mas graças dou a Jesus Cristo nosso Senhor. O que ele está dizendo? Quando vivo eu, vive o pecado em mim, mas quando eu vivo Deus, vive o triunfo do pecado que está em mim. Por isso agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo: toda a deficiência de caráter, de espiritualidade e até física pode ser curada em Jesus Cristo, desde que você não tenha medo da confissão, desde que você não tenha medo da exposição, desde que você não tenha medo de ficar vulnerável. O que tem impedido a cura de muitos? A reputação. Eu vou falar porque eu quero ver se você me ouviu. O que é que tem impedido muitos de viverem a cura? O quê? O quê? Tua reputação ultimamente tem valido mais do que o valor que você dá ao seu caráter. Contanto que você fique bem na foto, você vai resolvendo internamente. E eu nunca vi tratamento profundo contra fragilidades, erros e falhas sem que houvesse uma exposição mínima. Eu não estou dizendo que você tem que ir para o Facebook escrever se sentindo triste, se sentindo pecador, cair tal dia e tal hora. Não é isso que eu estou dizendo. Só que tem que haver confissão, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A lama que Jesus usa para curar a vida daquele cego é a mesma lama que também o expõe. Você já parou para pensar que Jesus não jogou água, Jesus jogou lama? Isso é um nível de denúncia, um nível de exposição. Fala para mim, aquele homem ficou vulnerável ou não ficou? Ficou, gente, com todo respeito. Mas o cara já era cego, agora ele é cego e sujo. Isso é vulnerabilidade. As pessoas hoje querem ser curadas sem que a sua perfeição seja tocada. Minha reputação não pode ser tocada. Importa mais o que a internet diz de mim do que o que o meu pastor sabe de mim. Importa mais o que a internet diz de mim do que Deus sabe quem eu sou. Importa mais o que os outros dizem a meu respeito do que o testemunho que eu gero dentro da minha família. É por isso que tem gente que só quer ouvir do lado de fora, ou seja, só quer ouvir quem pode emitir uma opinião superficial a seu respeito. Só quer andar com gente que não conhece e só quer conviver com gente que não tem intimidade. Por quê? Porque se depender do testemunho interno, você tem tudo lá, menos reputação. E a verdade é que o processo de cura traz um nível de vulnerabilidade. Eu não vou nem falar só da exposição para quem está numa situação mais difícil. Vou falar para os outros que talvez não tenham nenhum pecado de queda moral, mas que não podem ser tocados na sua perfeição. Você já pensou se esse cego chegasse para Jesus e perguntasse: o que o Senhor jogou em mim? Foi lama. E ainda dissesse: com cuspe. Foi feita com água não, foi feita com cuspe. Se esse cara não entende quem fez isso, não o que ele usou, mas quem fez, não é o que ele usa. Deus usa de coisas para nos levar a um caminho de cura que no auge da nossa teologia, mas distantes da nossa intimidade, nosso primeiro comportamento para manter a reputação seria dizer: Deus não está nisso. E ainda tem os defensores do Deus não envergonha ninguém. É meu sonho achar esse versículo na Bíblia.
meu sonho. Só que Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: a cura que você procura está no processo que você rejeita. E faz parte de todo o processo. Eu tenho minha vida, você tem a sua, cada um aqui tem a sua. Só que há uma coisa em comum entre todos os processos. E o que? Se vai haver honra, se vai haver cura, se vai haver testemunho, haverá quebrantamento. Haverá necessidade de subordinar o espírito. Haverá necessidade de você ficar temporariamente vulnerável. Relacionamentos paternos e maternos não vão ser curados com língua estranha. Vão ser curados quando o pai tiver coragem de baixar um pouquinho a reputação e pedir perdão para o filho, e reconhecer que errou em algumas coisas. Mas a autarquia paterna não admite vulnerabilidade diante do filho, porque a escola dos teus pais ensinou que filho se quebra na pancada. Só que você pertence a outra geração, e nesta noite o Senhor está te dizendo: vulnerabiliza você, fica vulnerável você, que eu quebranto ele. A gente não quer ficar vulnerável, a gente não quer ser acessível, a gente quer ser íntimo de todo mundo pela internet. Sabe qual é o motivo principal? Cada um se acessa quando quiser e aonde quiser, e não aonde não quer. Ninguém aqui quer tocar em assuntos que te deixam exposto. Segundo motivo por que não gostamos disso: porque quando Jesus dá atenção demais pra gente, a gente fica vulnerável. A gente se torna um alvo. Quando tu fazia tudo o que era de errado no mundo, ninguém queria saber como é que tu juntava dinheiro para pagar tua cachaça, aonde tu arrumava dinheiro para pagar tua droga. Tô falando para quem era translocado. Quando você estava todo errado lá fora, ninguém queria saber que hora tu voltava da balada, se tu estava beijando na boca de solteiro ou de homem casado. Ninguém queria saber de nada disso. Mas passando Jesus, te viu. E o olhar dele tem um poder que a gente não imaginava. Qual, Camila? O olhar dele, que é maravilhoso, que é eterno, que é curador, que é salvador, que é resgatador, que é remidor, que é amoroso, que é paterno, que é generoso. Só quem sabe que Jesus te viu, dá um glória para ele aí. Só quem consegue ser grato, porque sabe que ele olhou para você. Não, Camila, eu conheci Jesus primeiro, conheceu nada. João capítulo 15: não fostes vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi a vós. Foi eu que te vi primeiro. Eu te vi primeiro. Antes de você me ver na igreja, eu já te via na balada, garota. Antes de você me ver na igreja, eu já te via tentando tomar remédio para se matar no banheiro, moleque. Tu acha que foi tu que me viu? Eu já te vejo. Você não está aqui porque me viu, você está aqui porque eu te vi. Então ele passa, quando ele passa ele olha. Quando ele olha, não é só ele que olha, veja. Quando ele passa e olha, só ele vê o que ninguém vê, amém? Mas quando ele passa e olha, todos passam a olhar. Ninguém vê o que ele vê, mas fica olhando. Ninguém vai fazer o que ele faz, mas fica olhando. Para pensar. Todos os outros que Jesus realizou cura no Novo Testamento, nenhum dos discípulos fizeram da vida do que ia ser curado uma tese teológica para ser debatida. Não tem. Isso só acontece em João 9, com esse cego de nascença. Ocorre que quando Jesus para e fica olhando ele, isso chama a atenção dos discípulos, porque eles não entendem porque aquele homem, que na visão deles é tão somente um cego, recebeu tanta atenção de Jesus. Jesus estava passando e parou, olhou, viu e ali ficou. Completa para mim, por favor. Ali ele ficou ali olhando. Então os discípulos começaram a perguntar: Rabi, quem pecou? Ele ou os seus pais para que nascesse cego? Olha para o teu irmão e fala assim: nada a ver. Não, você não falou. Olha para o teu irmão e diga: nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Isso era só especulação. Olha para mim. Tu acha de verdade que eles estão preocupados com a vida do cego? Então nada.
o cego só virou motivo de especulação porque ele atraiu, abre aspas, demasiadamente, fecha aspas, a atenção de Jesus. Por que eles não fizeram perguntas sobre outras pessoas que tinham deficiência? Por que eles nunca fizeram essas perguntas quando estavam a sós com Jesus, tendo oportunidade para conhecerem melhor a lei, os profetas e a revelação da graça? Mas não. Agora que Jesus parou para olhar o cego, começa a enquete, começa o debate, começa as perguntas. E aparentemente quem vê alguém perguntando o que eles estão perguntando pode até pensar que eles estão interessados na vida do cego, mas não estão não. O que eles estão tentando entender é qual é o interesse de Jesus na vida desse deficiente. Eu quero que você entenda isso. Duas coisas acontecem quando você tem a atenção de Jesus. A primeira é a melhor do mundo. Qual? Saber que Ele está parado na tua. Mano, fala sério. Só quem já entrou numa rua depois de um culto como esse e sentiu os demônios fugindo. E não é por causa da tua estatura, nem pelo que tu tem na conta. Não, é porque você entrou e todo mundo percebeu. O mundo espiritual percebeu. Olha lá quem vem com ele, quem anda com ele, olha lá. Olha lá como é que ele vem, olha lá. Saiu de cabeça baixa e tá voltando pra casa dando rajada de língua estranha no meio do caminho. Aí o povo olha, não vê relevância. Você não tem milhões de seguidores no Instagram, você não é uma pessoa bombada no YouTube, você ainda está pelejando um lugar de estabilidade financeira na sociedade, mas você tem um respaldo que não vem de você, mas tem a garantia de quem respalda. Há um senso de empoderamento. Não é arrogância não, é revestimento, é poder do alto. As pessoas olham e elas dizem: eu percebo que você tem algo diferente. E todo crente responde: é Jesus, é Jesus. Ele olha para mim, Ele come comigo, Ele senta comigo. Quando eu durmo, Ele fica acordado me olhando. Ele anda comigo no ônibus, Ele vai comigo a pé, Ele anda comigo de carro. Desde que Ele parou e me viu, nunca mais Ele deixou de me olhar. Eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra, a tua direita. Por isso o sol não te molesta de dia, nem a lua de noite. É Ele quem te guarda. Ele guarda a tua entrada, Ele guarda a tua saída, desde agora e para sempre. Jesus me viu. Isso é maravilhoso, amém ou não amém? Amém ou não amém? Isso é maravilhoso, essa é a parte boa, mas vem uma outra parte. O olhar de Jesus não atrai só a sua comoção, a sua curiosidade, a sua alegria, a sua cura, porque tudo isso o olhar de Jesus atrai. É Jesus olhar pra gente, a família começa a consertar, a vida começa a melhorar, o pecado começa a sair, a deformidade começa a desaparecer, a vida santa começa a entrar, o poder de Deus começa a se manifestar. Eita glória! Essa é a parte boa. Mas qual é a outra parte, Camila? A outra parte é essa aí que esse homem está vivendo agora. Quando ele te olha, ele atrai para você mais atenção do que você gostaria de ter. O que isso significa? Significa que se Jesus te olhou, mais gente que nem te notava, que nem sabia da tua existência. Lembra daquela galera que quando o teu nariz estava encharcado numa fileira, não queria nem saber com o que tu pagou? Essa gente agora passa a sair mais cedo de casa só para ver se consegue acompanhar onde tu vai. Gente que quando tu estava com a vida perdida, sem esperança, sem rumo, gente que não te mandava um WhatsApp, mesmo que você ficasse 7 dias sem aparecer em determinado lugar, essa gente começa a pipocar. Agora não se espante. Sabe quem mais pipoca? Quem anda com Jesus. E eu vim pregar a verdade, que eu não sou de mentira. Os primeiros que mais ficam inquietos e começam a especular sobre a sua vida são os que andam com Ele. Eles ficam enciumados. Parou a caravana por quê? Para que tanta atenção para esse cego? Quem é que pecou? Como é que começa a falar de pecado? Foi ele, foi os pais. Aí Jesus está dizendo: isso aqui não é sobre pecado não, é sobre a minha glória.
Só que as pessoas olham para você e não conseguem entender. Como é que no meio de tanta coisa ruim vai ter glória? Como é que no meio de tanta esmola vai ter glória? Como é que caído onde estava, vindo da onde veio, vai ter glória? E tá Jesus parado te olhando. É muito bom quando Jesus te olha, mas eu preciso te preparar para isso a partir de hoje. A quantidade de olhares que passaram a te olhar depois que Jesus te viu, e a quantidade de atenção desnecessária que você passou a ter, não é alvo de murmuração. Para de reclamar porque virou crente. Para de falar dos irmãos da igreja. Jesus me trouxe hoje aqui para dizer: isso é a prova de que eu estou parado na tua. Eles só falam de você porque estão vendo que eu não parei de olhar para você. É por isso que de um tempo para cá tu é a conversa do almoço, e depois que o culto acaba eles comem pizza com seu nome, e eles falam de você continuamente. É você no almoço, é você na janta. Eles não jantam a comida, eles jantam você, dizendo porque Jesus escolheu ele, porque escolheu ela. Ela já estava no terceiro divórcio, a outra trabalhava na zona, ele era órfão, viúvo, o outro se perdeu, aquele era um pecador, aquele era um devedor, e agora está no altar, agora está pregando, agora está dizendo que é crente. Isso é por causa de quê? Jesus está dizendo: a especulação não é por causa de você, é por causa de mim. Eles olharam para mim e viram que eu estou vendo você. Então pare de reclamar. Se tem profeta aqui, levanta a mão direita o mais alto que puder, bota a esquerda na mesma altura. Bota agora, abre os braços, bota a mão no ombro do vizinho, bota a mão no ombro do vizinho e diga: pare de reclamar. Não é você, é Jesus. Jesus tornou tua vida mais interessante do que a vida deles. É o poder do olhar. Ele me viu, ele me viu, Jesus me viu. Você não viu, mas ele viu. Ele me viu. Você só via a droga, você só via a esmola, você só via a cegueira, mas ele viu o cantor por trás do cheirador. Ele viu a pregadora por trás da adolescente que só queria ir para o baile funk. Ele viu o preguiçoso que o próprio pai dizia: não vai dar para nada. E Jesus viu o evangelista que ele se tornaria. Aí as pessoas dizem: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele me viu. Por trás do álcool ele me viu. Por trás da droga ele me viu. Por trás do Rivotril ele me viu. Ele me viu. Me viu. Se ele viu mais alguém, bata no teu peito e diga: ele me viu, me viu, me viu. Ele me viu.